aqui, lembra que a palavra razão nada mais é do que uma fração ou uma divisão. E você pode representar uma fração, uma divisão, usando um traço de fração ou até mesmo usando dois pontos, tá? Com um detalhe de que B tem que ser, então, diferente de zero, né? Você não pode ter o denominador o zero, né? Então, senão não existiria. Um exemplo de uma razão que é apenas uma divisão, apenas uma fração, é a razão 3/5, que você poderia também escrevê-la não sobre forma de fração, e sim usando dois pontos. 3, 2,5. É a razão de 3 para 5. Ou ainda fazer a divisão que isso indica, e 3 dividido por 5 é 0,6 em número decimal. Aumentando duas casas decimais, nós temos aí o valor em termos percentuais, ou seja, 60%. E ainda, se você quiser a fração centesimal, ou seja, a fração com o denominador 100, 60 por 100. Lembrando que esse símbolo aqui é o símbolo de porcentagem e ele quer dizer por 100, quer dizer dividido por 100. Na verdade, a forma irredutível dessa fração centesimal seria então a fração de 3/5. Certo, cara? Muito bem. Vimos aí também que as razões, apenas a divisão entre duas grandezas, né? A gente pode ter aí algumas aplicações na área biológica, na área da geografia, da química. Então, vejamos, na física, né? Uma das aplicações aí de uma razão é a razão entre distância e tempo, né? Se dá a velocidade média, que é a variação da distância sobre variação do tempo, velocidade média. Então, a razão entre duas grandezas, distância em metros, tempo em segundos, no Sistema Internacional de Medidas, né? Então, metro por segundo é a unidade da velocidade média. Na verdade, aqui, através de uma razão, a gente acaba fazendo uma composição de duas grandezas e gerando, né, uma nova grandeza, certo? Outro exemplo aí é a densidade de um elemento, né? De um elemento químico é a massa sobre o volume. Lembrando que a massa, né, no Sistema Internacional de Medidas é dada em quilogramas e o volume é em metros cúbicos. Então, quilograma por metro cúbico é a unidade da densidade no Sistema Internacional de Medidas. Ainda dentro do conceito de densidade, mas agora indo para a geografia, lá na densidade populacional, né? É a razão entre o número de pessoas, o número de habitantes, sobre a área ocupada em metros quadrados, né? No Sistema Internacional de Medidas, digamos assim. Então, densidade populacional, o número de pessoas, só que geralmente eles colocam aqui sobre quilômetro quadrado, tratando-se de áreas grandes, né? Outro exemplo, que nós vamos fazer uma questão já do nosso material, é a escala, né? Que nada mais é do que a razão de semelhança entre o do desenho e o quanto ele vale na realidade, tá? Prova do Enem sempre tem uma questão envolvendo escala, não esquece. E ainda, né, um último exemplo aí de uma razão é a renda per capita, que nada mais é do que a divisão, a fração entre o total de riqueza acumulada, né, sobre quantas pessoas que acumularam essa riqueza. Então, o total de grana sobre o total de pessoas. É o quanto cada pessoa ganha em média, certo? Renda per capita, ok? São exemplos de aplicações que envolvem apenas a razão, a divisão entre duas grandezas. Muito bem, isso tudo nós já vimos, né? Agora, uma proporção nada mais é do que uma igualdade entre duas razões. Se você lembrar lá do conceito de fração equivalente, que nós temos lá no início do ensino fundamental, do sexto, quinto, sexto e sétimo ano, fração equivalente são frações que representam a mesma quantidade, que representam o mesmo número decimal. Então, uma igualdade entre duas frações, né, ou seja, uma fração equivalente, é nada mais, nada menos do que uma proporção entre números. Uma proporção é uma igualdade entre duas razões. Uma fração igual a uma fração. E aí nós temos, claro, os denominadores B e D, por definição, eles não podem ser zero, né?
Caso fosse zero, você não teria nenhuma dessas razões, né? Não existiria. Então, por definição, os denominadores diferentes de zero. E aí temos o que chamamos de teorema fundamental da proporção. E o que diz esse teorema fundamental da proporção é que o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Nós dizemos então que A vezes D é igual a B vezes C, onde o A e o D são os extremos, o B e o C são os meios. Então, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Na verdade, esse teorema ele se demonstra, né, simplesmente ao resolver uma equação como essa. Você poderia, então, multiplicar dos dois lados por B, e aí cancelaria B com B, e acaba aparecendo do outro lado, né, C vezes B. Aí nós também poderíamos multiplicar dos dois lados por D, aí cancela o D e aparece o D multiplicando do outro lado. Então ficaria BC igual a AD. É o que nós temos aqui, né? Como o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Então, temos aí vários exemplos de proporções, de razões que mantenham uma certa proporcionalidade. Por exemplo, aquele nosso 3/5, que em número decimal era 0,6, ou 60%, ou 100, 60 por 100, né? Ele teria outras frações equivalentes, desde que você multiplica pelo mesmo número em cima e pelo mesmo número embaixo. Você está multiplicando, na verdade, por 1. Então você está mantendo a proporção. Você mantém a igualdade entre duas razões. E aí, multiplicando por 2 em cima e por 2 embaixo, 6 sobre 10 é proporcional a 3/5. Você pode dizer o seguinte, ó, a cada 3 meninas existem 5 meninos. Se houverem 6 meninas, então deverão haver 10 meninos, para que seja proporcional, certo? Ou ainda 9 meninas, então 15 meninos. Ou ainda 15 meninas, então 25 meninos. A razão meninas sobre meninos seria então 3/5, né? Então, proporção nada mais é do que uma igualdade de duas razões. E você vai ter, na verdade, não apenas números, né? Você vai ter expressões algébricas aqui, expressões com termos de x, ou números mesmo, né? Mas você sempre resolve multiplicando o cruzado, que é o produto dos extremos igual ao produto dos meios. Na verdade, isso é uma prévia, né? É o início de regras de 3, que nós vamos daí trabalhar as porcentagens, as regras de 3 simples, composta, direta e inversamente proporcionais, que vai acabar caindo numa proporção. Vai acabar caindo numa fração igual outra fração. E aí você resolve multiplicando cruzado, certo? Então, aí temos uma propriedade boa também sobre proporções, tá? Que diz o seguinte: se você somar os dois numeradores e somar os dois denominadores, a sua razão, a sua proporção é mantida. Como assim? Veja, 3/5 é igual a 6/10. Se você somar os numeradores, 3 mais 6 é 9. E somando os denominadores, 10 mais 5 é 15, tá ali. Foi igual, manteve a proporção. Se você somar 6 mais 9 é 15. 10 mais 15 é 25. Ou ainda você poderia fazer, olha aqui, ó, 15 mais 6 é 21. E no denominador 10 mais 25 é 35. Então 21 sobre 35 continua sendo proporcional. Isso é uma propriedade das proporções. Eu vou botar aqui do ladinho agora, ó. Se você tem a proporção A sobre B é igual a C sobre D, você pode, então, somar os numeradores A mais C igual soma
os denominadores, B mais D. E essa igualdade, essa proporção é mantida, ok? Isso é uma propriedade das proporções. Certo, galera? Bom, muito bem. Aí nós vamos entrar agora em questões que nós vamos acabar tendo questões aí contextualizadas, né? Onde vai ter uma historinha e nós vamos ter que chegar numa proporção. Geralmente a gente acaba relacionando duas grandezas ou mais do que duas grandezas, que é exatamente a ideia, né, de uma regra de três simples, se houverem apenas duas grandezas, ou uma regra de três composta, caso hajam três ou mais grandezas, né? A partir de três grandezas relacionadas, já é uma regra de três composta. Só que antes de montar a proporção, você tem que analisar se as grandezas que estão sendo relacionadas, se elas são diretamente ou inversamente proporcionais. E aí vem a nossa próxima aula, né, que vai relacionar essas grandezas sendo diretas ou inversamente proporcionais. Certo, meus amigos? Vou pegar um exemplo aqui de uma questãozinha bem simples para entender essa igualdade entre razões. Veja, Paulo acertou 75 questões da prova objetiva do último simulado. Sabendo-se que a razão, o que é razão mesmo? É a divisão, certo? Então, sabendo-se que a razão entre o número de questões que Paulo acertou e o número de questões que ele respondeu de forma incorreta é de 15 para 2, bom, só um minutinho. Ele disse que a razão de acerto sobre erro é igual a 15 sobre 2. Então isso é uma proporção. Acerto sobre erro é a razão, né? A razão de acerto sobre erro, tudo bem. E essa razão ele está dizendo que é 15 para 2. Então acerto sobre erro é igual a 15 sobre 2. São proporcionais, ok? Muito bem. E que 5 questões não foram respondidas por falta de tempo. Pode-se afirmar que o número total de testes o total de questões desse teste eram quantas? Bom, meus amigos, veja que, de acordo com o enunciado, ele nos deu essa proporção, né? Que a razão entre acerto sobre erro é 15 sobre 2, certo? Muito bem, isso é uma proporção. É uma igualdade entre duas razões. Tudo bem. Aí lá no início da questão ele disse, Paulo acertou 75. Pô, então no lugar do número de questões corretas, você coloca 75. Se botar aqui o número 75, você vai colocar uma incógnita em um número de questões que ele errou, e aí tu vai resolver fazendo o produto cruzado. Vejam, então, número de questões corretas, 75. 75 sobre x é igual a 15 sobre 2. Né? 75 corretas para as incorretas, x é igual a 15 sobre 2. E como toda proporção, nós efetuamos o produto cruzado. Então, multiplicando cruzado, né, como o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. 15 vezes o x é 15x. E 75 vezes 2 é 150. Passando 15 dividindo, x é igual a 10. E o que representa esse x valendo 10 são o número de questões incorretas, ou seja, o número de questões que ele errou. Bom, a pergunta da questão não é o número de questões que ele errou. A pergunta da questão é o número total de questões que esse teste continha. Bom, o número total de questões corresponde a questões que ele respondeu de forma assertiva, questões que ele respondeu de forma errada e mais aquelas 5 questões que não foram respondidas por falta de tempo. Então, o total de questões vai ser, então, 75 que ele acertou, 10 que ele errou, acabamos de descobrir, né? E 5 que não foram respondidas por falta de tempo. Somando tudo isso, nós encontramos, então, 90 questões.
E o gabarito da questão seria, então, a alternativa E, 90 questões, ok? É um exemplo bem simples sobre o conteúdo de proporção, que nada mais é do que uma igualdade entre duas razões. Se ele disser a razão entre não sei o que e não sei o que é esse número, então a divisão dessas duas grandezas, dessas duas quantidades, é igual a essa fração. E aí tu vai resolver fazendo o produto cruzado, ok? Vamos partir agora para algumas questões do nosso material, certo? Então, aula de número